Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 10. Versículo 10 e 11. Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas fazem regar a terra, e faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Graças a Deus. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite o poder da palavra de Deus. Deus falou através do profeta Isaías ao seu povo, a Israel, sobre o poder da sua palavra. Deus, ele usa aqui uma ilustração para mostrar que a sua palavra é uma palavra viva. Ele diz que assim como a chuva e a neve que descem do céu e para lá não torna, mas faz regar a terra e faz produzir e faz brotar e dá semente ao semeador e pão para aquele que come, o Senhor disse: assim será também toda palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará naquilo que foi designada. Deus, ele queria que o seu povo soubesse que a sua palavra não é uma palavra vazia, não é uma palavra morta, não é uma palavra inútil, não é uma palavra destituída de poder. Deus, ele queria que o seu povo soubesse que a sua palavra é uma palavra viva, é uma palavra cheia de vida, é uma palavra cheia de poder, é uma palavra que vai fazer com que os seus propósitos sejam cumpridos sobre a face da terra. Deus, ele queria que o seu povo soubesse que a sua palavra é uma palavra poderosa, pois no princípio Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. No livro de Gênesis está escrito: e falou Deus, haja luz, e houve luz. Deus disse: haja porção seca, e houve porção seca. O salmista diz lá no Salmo 33, no versículo 9, ele diz assim: e falou, e tudo se fez, e mandou, e tudo apareceu, segundo o poder da sua palavra. Jesus, ele também sabia o poder da palavra de Deus. Jesus, ele venceu Satanás usando a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, ali no capítulo 4,
diz que tendo Jesus jejuado ali 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome, e chegou a ele ali o tentador, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo, ele não dá nada para ninguém. Jesus, ele estava com fome, o inimigo chega até a ele com pedras, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, ele usou a palavra. Jesus, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O inimigo, não satisfeito ainda, a palavra nos diz que ele transportou Jesus lá para a cidade santa, o colocou ali sobre o pináculo do templo, e ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropece com teus pés em alguma pedra. Satanás, certamente ele disse: quer ir pela palavra? Ele também conhece a palavra. Ele era um querubim da guarda ungido, e ele conhece a palavra, só que ele não obedece. Satanás, ele usa aqui um texto do Salmo 91, ele usa um versículo ali do Salmo 91 fora do seu contexto, e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece com teus pés em alguma pedra. Jesus discerniu ali o erro doutrinário, e Jesus então diz para ele: também está escrito. Mais uma vez, Jesus, ele usa a palavra, ele usa ali um trecho específico da palavra, e ele diz: está também escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. E mais uma vez, o inimigo transportou Jesus para um alto monte e mostrou ali todos os reinos deste mundo e a glória deles, e disse: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. É isso que o inimigo quer. Ele quer ser adorado. Aqui ele revela o desejo do coração dele. Ele quer ser adorado. A Bíblia fala que quando ele estava ali no Éden, no jardim de Deus, quando ele vê ali a adoração a Deus, o inimigo, ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis tomar para si aquela honra, aquela glória, a adoração. E aqui de novo ele revela para Jesus ali o seu desejo. Ele diz: olha, se tu és o Filho de Deus, então tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus, ele venceu Satanás usando a palavra, o poder da palavra de Deus. Jesus, ele foi poderoso tanto em palavras como em obras, porque Jesus, ele nunca falou nada de si mesmo. Jesus, ele sempre proferiu a palavra de Deus. Jesus mesmo fala sobre isso aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49. Jesus diz assim: olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. João, capítulo 14, agora versículo 24.
4, ele diz: ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Evangelho de João também, capítulo 14, versículo 10: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, aqui, ele usa palavras e obras. Aqui neste versículo são termos intercambiáveis, ou seja, termos que podem ser substituídos um pelo outro, a palavra e obras. Por quê? Porque Jesus era através das palavras liberada, através dos seus lábios, que a obra de Deus era realizada. Jesus, usando a poderosa palavra de Deus, Jesus curou enfermos, Jesus libertou oprimidos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus trouxe vida, usando a poderosa palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, Jesus, ele fala ali, aquele leproso, a Bíblia diz que descendo ele do monte, seguia ali uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, e disse ali para ele: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. E Jesus estendeu ali as suas mãos, e Jesus o tocou, e Jesus disse: eu quero, seja limpo. Imediatamente ele ficou purificado. Jesus, usando a poderosa palavra de Deus, Jesus curava os enfermos, Jesus limpava os leprosos. Quando Jesus chega ali no Evangelho de João, capítulo 5, aonde fala daquele homem que estava assentado à beira de um tanque chamado Betesda. A palavra do Senhor diz que há 38 anos aquele homem era paralítico, e Jesus então chega naquele lugar. Jesus diz para ele: queres ficar são? Aquele homem diz: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus então ordenou e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente aquele homem ficou são, tomou a sua cama e se levantou e foi embora. Jesus, usando a poderosa palavra de Deus, Jesus curava os paralíticos. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 13, sobre uma mulher que andava curvada, fazia 18 anos. A palavra do Senhor diz que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, e ela andava curvada, já fazia 18 anos, e não podia de maneira nenhuma endireitar-se. E Jesus então, vendo aquela mulher, Jesus chamou ela a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E Jesus, impondo as mãos sobre ela, logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Jesus, usando a poderosa palavra de Deus, ele curava as pessoas, ressuscitava os mortos. A palavra de Deus nos fala sobre o filho de uma viúva de Naim, que estava sendo levado para ser sepultado. E Jesus então chega, e Jesus então tocou ali no esquife daquele caixão, e os que levavam ali o enfermo, o defunto, pararam. E Jesus então disse: mancebo, a ti eu te digo, levanta-te. E aquele jovem se assentou e começou a falar. Jesus, usando a poderosa palavra de Deus, ele ressuscitava os mortos. Nós, meus irmãos, nós também precisamos saber o poder da palavra de Deus. Nós precisamos também conhecer
o poder da palavra de Deus, saber que esta palavra é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Esta palavra, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crer. Esta palavra, ela é como a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós precisamos saber que a palavra de Deus, ela tem poder irresistível. Nós precisamos saber que a palavra de Deus é o poder supremo de toda a criação. Nós precisamos também proferir esta palavra com fé diante das situações adversas que nós enfrentamos. Nós precisamos proferir a palavra de Deus com fé. Precisamos profetizar a palavra de Deus. Você que às vezes está enfermo, profetize a palavra de Deus. Comece a profetizar a palavra, comece a declarar a palavra, comece a dizer que segundo a sua palavra você foi curado. Comece a dizer, segundo a palavra de Deus, eu fui curado. A palavra de Deus diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças. Ele levou sobre si, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então diga, de acordo com a palavra de Deus, eu estou curado. De acordo com a palavra de Deus, eu estou curado. Nós precisamos profetizar a palavra de Deus. Você que às vezes está passando por uma dificuldade financeira, profetize a palavra. Comece a profetizar a palavra. Comece a declarar: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Comece a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Comece a declarar que o Senhor é a tua fonte de provisão. Comece a declarar que o Senhor suprirá todas as tuas necessidades, porque assim nos diz a sua santa e gloriosa palavra. Nós precisamos aprender a profetizar a palavra de Deus sobre as nossas situações. Você que às vezes está passando por um momento de fraqueza espiritual, comece a profetizar a palavra, comece a declarar a palavra, comece a dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Comece a declarar que o Senhor é a força da tua vida. Comece a declarar que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente nos momentos de angústia. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Esta palavra, ela é o poder de Deus para a salvação. Você que às vezes está vivendo um momento de uma aparente derrota, comece a profetizar a palavra. Comece a declarar, comece a dizer que você é um vencedor. Diga: eu sou um vencedor, eu sou mais do que vencedor, porque Cristo vencedor vive em mim. O Senhor da criação está em mim, o Deus Todo-Poderoso está em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E Ele declarou que em todas as coisas neste tempo presente nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A palavra diz que em Cristo Jesus nós sempre somos conduzidos em triunfo. Por isso nós podemos, meus irmãos, nós podemos declarar a nossa vitória através da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Essa palavra, ela vai trazer vida, ela vai trazer cura, ela vai trazer restauração. Esta palavra é o poder de Deus
para a salvação. Por isso nós precisamos profetizar a palavra de Deus em nossas vidas. Comece a profetizar, comece a falar de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Comece a declarar a respeito de qualquer situação que você esteja enfrentando. Em vez de ficar falando de fraqueza, de dificuldade, fale aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de cada situação. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, porque Deus nos fortalece. Então para de falar, eu não posso, eu não consigo. Não, você pode. Deus é com você. Você pode, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode, porque Deus é quem vai fazer de você um vencedor. Deus é quem vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. É Deus quem vai te dar o sucesso. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece.